pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentações, mas livre-nos de todo mal e perversidade. Que nós possamos voltar para casa muito melhor que a gente chegou. Boa noite a todos. Hoje nós temos que falar de algo que sempre tem preocupado, principalmente o Brasil, pois o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Mas antes de eu entrar no assunto, eu queria lembrar uma história grega muito antiga, da mitologia. E lembra que mitologia fala do fantasioso, daquilo que eles não tinham explicação e tentavam encontrar uma explicação na história para justificar fatos científicos que às vezes não tinham ainda como se justificar. Diz a lenda, a mitologia grega, que existia uma rainha, uma deusa da caça, e essa deusa tinha várias ninfas, que eram mulheres muito bonitas, auxiliares da deusa da caça. E entre elas existia uma extremamente inteligente. Essa moça, essa ninfa, se chamava Eco. E a Eco era tão inteligente, mas tão inteligente, que todos que argumentavam com ela perdiam na argumentação, e ela nunca perdia um debate, sequer, para ninguém, para nenhum Deus, para ninguém. Só que existia um Deus muito safadinho, que era o Zeus. E o Zeus, ele vivia plano a ser. E um dia, Zeus resolveu ir brincar com as ninfas. A Hera, deusa, esposa de Zeus, ficou sabendo e foi tentar pegar as ninfas com a boca da botija. Eco, percebendo que suas irmãs estariam em perigo, resolveu conversar com ela enquanto Zeus ia embora e convenceu-a com suas argumentações que ela conseguia, que Zeus não estava ali, que Zeus já tinha ido embora, até que realmente Zeus fugiu. Ela não conseguiu pegar Zeus no flagra, ficou sabendo depois que ele estava lá e voltou para ter com ela e disse: "Você me enganou. Pela sua habilidade, você agora terá uma, como diria o Bento Carneiro, vou lhe pichar uma maldição. Você, como sempre tem a última palavra, irá a partir de agora ter somente a última palavra, mas nunca poderá dizer nada primeiro." A Eco não podia mais conversar, apenas reproduzir o último som daquele que pronunciava. Ela, extremamente angustiada, ela simplesmente se isolou numa floresta. Ao se isolar numa floresta, por anos, ela ficava ali sem ninguém vê-la, até que um dia um grupo de caçadores passou por ali, e um caçador lindo, bonitão, loiro, dos olhos azuis, aquele cara maravilhoso, Deus grego, passou e estava lá Narciso. Eco olhou para Narciso de longe e se apaixonou perdidamente. Meu Zeus, eu estou apaixonado por esse homem, o que fazer? Ela, como era muito astuta, fez alguns barulhos e resolveu separar o Narciso dos caçadores. Ao separá-lo dos caçadores, Narciso ficou perdido sozinho, e aí ela se mexia pela mata. Ele falava: "Olha, quem está aí?" Ela: "Aí. Eu ouço sua voz linda." Ela: "Linda? Venha para cá, preciso ver-te. Apareça para mim." Ela pulou em frente ao Narciso, ela: "Para mim." Narciso olhou para ela: Que coisa horrível é você. Você não sabe falar, você só reproduz o que eu falo. Ela fala:
saia daqui, você é um ser abominável, quebrada em sua alma, angustiada, triste, moribunda, se esconde em uma caverna, e por lá fica entristecida até definhar até a morte. Mas dizem as pessoas que até hoje, ao chegarem nas cavernas, conseguem encontrar a eco, e conseguem ouvi-la. Porém, Narciso também é um personagem interessante, porque ele fez isso não só com a Eco, ele fez isso com várias outras ninfas. Até que a deusa chegou e falou assim: olha, como você magoou muito das minhas ninfas, também lhe deixarei uma maldição. Irá se apaixonar por alguém e jamais terá a paixão devolvida. Mas como Narciso se achava lindo demais, ele não se apaixonava por ninguém. Mas um dia, cansado da caça, chegou a um lago maravilhoso, com água cristalina, e ao olhar para o lago, viu sua própria imagem. E vendo sua própria imagem, falou: que lindo é você, ser deslumbrante, por favor, deixe eu abraçá-lo. Mas quando o Narciso ia abraçar a imagem, arqueava os braços, a água se desfazia, sua imagem sumia. Ele voltava, e a imagem voltava, então ele olhava de novo, se apaixonava novamente, tentava arquear os braços, e continuou nesse movimento por dias e dias, até definhar também. E morreu entristecido por ter a angústia de não ter o seu amor devolvido. As ninfas, solidárias ao que aconteceu com Narciso, transformaram seu corpo numa linda flor, a flor chamada Narciso. Mas daí surgiu a lenda do narcisismo e a explicação psicológica do que seria um ser que ama a si mesmo mais do que qualquer um. Mas, Adriano, o que isso tem a ver com a sua palestra? O que tem isso a ver com a ansiedade? Esse é o problema. Os nossos dois amigos, eles entraram numa depressão profunda. E ao entrarem na depressão, da mesma forma deram cabo à sua vida. Então hoje nós precisamos entender, pelo paradigma psicológico e pelo paradigma espírita, o que seria a depressão e a ansiedade. E como lidar com ela na visão espírita. Como poderíamos fazer para diminuirmos o triste número de sermos o país mais ansioso do mundo. E isso é assustador para um país que diz ter tanta fé. Então, primeiro vamos dar um conceito de ansiedade. Na psicologia, a ansiedade é tido como um estado de alerta. Como assim estado de alerta? Eu queria lembrar a vocês que a ansiedade é o quarto estágio do medo. Medo é um instinto de conservação de qualquer animal. Se tivesse um professor de biologia aqui, diria que nós somos animais triglócidos, celomados, com presença de motocorda, fibras branquiais, telencéfalo altamente desenvolvido, polegar opositor. Isso quer dizer que somos animais, ok, mas temos a capacidade de raciocinar. Um animal tem medo. E o medo, ele se dá pelo primeiro aspecto, a questão da atenção. Eu chego em algum lugar, ponho a pata em algum lugar, presto atenção a tudo, porque o ambiente é novo. Estado de alerta máximo, segundo estágio. Atenção muscular, por conta das reações possíveis diante de qualquer coisa que aconteça. Até aí, qualquer animal tem, e nós também temos. Só que aí nós temos uma coisa que os animais não têm: medo do futuro. Medo do que ainda não aconteceu. Projeção de algo que não é real. Só o humano faz isso. Só o humano, ele projeta algo que ainda não ocorreu para si e transforma
de ação. Por isso, a psicologia mostra que é um estado de alerta constante, medo difuso e expectativa do perigo, mesmo quando não há ameaça real. Quando os meus alunos me perguntam isso, eu dou um exemplo muito simples. É aquele menininho que aos 14 anos olhou para a moça, se apaixonou pela primeira vez, e olha e fala assim: eu vou ter coragem de chegar lá, eu vou chegar. E os colegas, vai, empurra daqui, empurra dali e tal, porque o colega nesse momento bota a pessoa na berlinda mesmo, vai, nossa, não é. O rapaz vai chegando e vai pensando: nossa, mas ela está sorrindo, será que ela está sorrindo para mim ou ela está sorrindo de mim? Ela vai ser agressiva, ela vai reagir de uma maneira em que eu não espero. Olha só, as amigas dela estão se afastando dela, ela vai falar comigo, mas e se ela for para curtir com a minha cara? E se ela começar a querer desdenhar de mim? A menina já chega e fala assim: não quer nada de você, e já deu uma lição. Ele criou toda uma expectativa, ele criou todo um mundo, ele criou toda uma situação que não é real. O não ele já tinha, mas ele transformou o não em uma potencialidade horrível. E isso é o que a gente faz com a vida. Com cada uma das situações, o meu aluno um pouco mais velho, aos 17 anos, tem um pavor assustador de algo chamado vestibular. Na hora que fala: você vai prestar para engenharia aeronáutica, você vai prestar para medicina, você vai mostrar que prestar para direito, o moleque já fica assim: e se eu não passar? E se a minha mãe souber que eu não sou aquele menino genial ou aquela menina genial que ela acredita que eu sou? E se os meus colegas verem que eu não sou tão bom como eles pensam que eu sou? Você vai criando um monte de si, que só existem por enquanto na sua cabeça, porque você ainda não fez a prova, porque você ainda não realizou a tarefa. Mas isso é da psicologia. Quais os sintomas? A pessoa acelera o batimento cardíaco, taquicardia. Ela começa a ter insônia, não dorme à noite pensando o que vai acontecer no outro dia, que é muito comum, medo, tensão muscular, trava, dificuldade de concentração. Se o menino for assim para a prova do vestibular, ele não faz. E é o que acontece em boa parte dos casos. E por isso, às vezes, determinado tipo de pressão é importante, mas outro tipo de pressão, no momento errado, causa todo o pânico que não deveria se causar. Isso é importante a gente entender, porque somos pais. Temos que entender como funciona isso na cabeça de um adolescente que o tempo todo está criando expectativas de como você vai julgá-lo. Porque qual é a maior necessidade, segundo Harvard, de todo ser humano? Reconhecimento. Eu quero ser reconhecido pelas pessoas. Eu quero ser reconhecido por qualquer um. Eu quero que meu pai me ame, eu quero que minha mãe me veja, eu quero que meus amigos me percebam. Eu quero ser aceito, eu quero ser reconhecido. E se eu não sou reconhecido, eu crio uma série de expectativas. Mas aí, pessoal, vem a visão espírita. O que o Kardec nos fala que seria a visão da ansiedade? Quem fala mais disso é Emmanuel, mas Kardec fala que é desequilíbrio interior ligado à falta de paz e de confiança na providência divina. Vou traduzir: falta de fé. Eu não confio. Eu acho que Deus está me punindo. Eu acho que a causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema do universo, todo poderoso e bom, está querendo sacanear só comigo. Eu não entendo que Deus me ama profundamente. E que cada coisa que acontece para que eu tenha uma lição a aprender, e que com essa lição eu me torne um espírito melhor. Eu acho que eu estou sendo castigado. E eu acho que é só comigo que acontece.
O resto do universo não tem o mesmo azar que eu tive. Então, nesse momento, eu blasfemo. Eu me volto contra Deus. Eu me volto contra a espiritualidade. Eu acredito que eu estou sendo punido. Falta de A ansiedade. E nesse momento, Emmanuel fala que a ansiedade é a alma correndo à frente do tempo. Ou seja, eu estou projetando lá na frente um sofrimento que eu ainda não tive. Uma dor que eu ainda não tive. Algo que ainda não ocorreu. A alma ansiosa precisa de ancorar, de ter uma base, de ancoragem no momento presente e de fé renovada a cada amanhecer. O que o Emmanuel quer nos dizer com isso? Olha, o problema está acontecendo? Está. O que você está fazendo nesse momento? Eu estou preocupado com o que vai ocorrer amanhã. Não, vive agora. Amanhã você não tem controle disso, você tem controle do agora. Agora você pode fazer alguma coisa, agora você pode fazer um novo curso, agora você pode contactar novas pessoas, agora você pode ler alguma coisa, agora você pode fazer uma prece. Amanhã você não sabe. Mas a gente prefere viver o amanhã. A gente prefere sofrer com o que ainda não ocorreu. Sofrer com o que ainda está por vir. Então eu não consigo me ancorar nas possibilidades que eu tenho de resolver o problema. Uma coisa é ser previdente, planejar-se para o futuro. Outra coisa é temer o futuro e ficar só no medo. Essa é a ansiedade. E aí o que o Emmanuel fala? Que é o fruto da pessoa, da desconfiança em Deus e da necessidade de controlar o que não nos pertence. O futuro não pertence a mim. As ações dos outros e as questões dos outros não pertencem a mim. É o que ele vai dizer, não sei. Eu sei o que eu posso fazer com o que ele vai dizer. Eu estou preparado para isso? Se eu não estou preparado, então eu estou me preocupando e querendo dominar o pensamento do outro, mas não o meu. Dentro dessa lógica, a receita espiritual do Emmanuel seria confiança, paciência, trabalho útil e oração. Mas isso a gente vai deixar para o final. Isso nós vamos deixar lá para a receita de bolo de como lidar com isso. Vamos lá, que é mais pesado. Eu falei sobre a ansiedade. Mas a Eco e o Narciso, eles não ficaram ansiosos. A Eco estava ansiosa para ver o Narciso, mas eles tiveram depressão. E o que seria a depressão? Primeiro, paciência, tristeza profunda, perda de prazer nas atividades, ou seja, nada me satisfaz, desesperança persistente, cansaço físico e mental intensos, ou seja, ausência total de energia para se fazer qualquer coisa. Tem gente que fala frescura. Não. E a ciência já percebeu há muito que não é. Depressão é sério, mata muito e as pessoas não percebem quando os outros estão depressivos. Mas não é difícil ter essa percepção. Porque existem sinais. Quando a gente fala disso, quais são os sinais? Alterações orgânicas. Sono. A pessoa passa a não dormir direito. Passa a dormir muito pouco ou a dormir demais. Ao contrário. Tem gente que dorme 12, 14 horas. Fuga. O cara quer ficar só, né, na cama, porque é o jeito dele não ter contato com ninguém. Isso também é depressão. Tá? Isolamento social. Vamos ali, nossa, você sempre gostou, não quero ir não. Aí a pessoa quer ficar só no seu quarto, quer ficar sozinha. Tudo bem, existem as pessoas que são fleumáticas. O que são os fleumáticos? Fleumáticos são aqueles que convivem bem com a solidão e gostam de um momento de se isolarem para pensar. Sabe aquela caixinha do nada que o homem entra quando ele chega em casa e de repente todo mundo quer
Esse é o momento traumático. Mas é o momento. Ele é pequeno. Ele é o momento em que eu preciso de uma hora de paz, um momento de sossego. Mas e quando o cara quer se isolar de todo mundo, todos os dias, a todas as horas, e não quer contato com ninguém? Isso é depressão. Isso é perigoso. E aí ele tem ainda, perda de prazer nas atividades, ele fala sobre apetite comprometido. Ou se come demais, ou não se come absolutamente nada. E aí você percebe, a pessoa comia normalmente, de repente ela perde o apetite de uma vez e por várias semanas continua não comendo. Ah, eu não já, a canetinha, não, cuidado que nem sempre. Às vezes a pessoa está com perda de apetite exatamente porque ela não está conseguindo ter prazer nem na alimentação. Então ela perdeu completamente a noção de prazer. Cansaço físico, aí vem a questão de casos mais graves. Pensamento de morte. Tempo todo a pessoa pensando em se matar. Ah, por que esse caminhão não me ocorre? Ah, por que isso não ocorre? Quando vierem tantos pensamentos de morte na sua cabeça, cuidado, que aí nós vamos ter que analisar não só a visão material, a visão científica, mas também a visão espiritual, porque aí o Kardec nos fala o seguinte: eu reconheço esses sintomas científicos, ok, mas também existem causas espirituais dessa depressão. E uma delas, primeiro, é a sensação de culpa pelo não sei o quê. Às vezes a pessoa reencarna e ela tem lembranças de um passado que ela não consegue lembrar das imagens, mas cada imagem que ela vê que lembra uma sensação, uma emoção que dói no peito. Determinadas situações que se repetem, que criam uma angústia, e a pessoa não sabe por que ela está ficando tão angustiada. São lembranças inconscientes do passado. E isso acontece. Às vezes eu reajo de uma maneira que eu nem imaginava que eu poderia reagir. Você fala, a primeira coisa que você pensa consigo mesmo: esse não sou eu. Mas por que essa tristeza profunda? Outra situação, obsessão espiritual. Galera, nós não fomos boa gente. Nosso passado é perverso. Ah, não, mas eu fui um príncipe no passado. Você foi um príncipe, não me matou um monte. Não tem ninguém que foi pobre no passado? Você não tem que encontrar alguém que foi pobre na reencarnação passada. Ah, eu fui um príncipe, matou um monte. Ah, eu fui um duque, escravizou um monte. Então, cada vez que a gente vê determinadas situações em que eu possa ter causado dores a alguém no passado, existem inimigos espirituais que nos encontraram nessa encarnação e que chegam e falam assim: a conta chegou, camarada, agora eu não te largo mais. Ou você ofendeu nessa vida alguém que é muito caro, alguém que está desencarnado, o cara chega: pera aí, não é assim não. Você acha que ele não tem ninguém para defendê-lo? Estou aqui. Perseguições espirituais que acontecem por conta de nossas ações. Ações que temos hoje, ações que tivemos anteriormente. Então essas perseguições espirituais são muito importantes de se observar, porque tem gente que fala assim: eu não sinto nada, esse é o pior. Porque aquele que sente, ele corre por cento, fala assim: não, estou com umas dores de cabeça, não é minha, vou lá como um passe. Peço ajuda espiritual. E aquele que não sente nada, ele se acha intocável. A hora que ele vê, já está com obsessão, por fascinação. Ele já está andando na contramão, todo mundo vindo do lado, ele ensinando para todo mundo, está tudo errado. Ele nem percebeu que sua mente foi manipulada passo a passo. Porque como ocorre a obsessão? Eu crio um campo de atuação conforme a sua vibração. Eu espero que você tenha um momento de brecha, um momento que você está com raiva,
o momento em que você está angustiado, o momento em que você está magoado com alguém, eu entro no seu campo vibracional e agora eu começo a te influenciar, sem você ter a percepção de que eu estou te influenciando. É esse o tipo de pensamento. A pergunta que eu faço: o Narciso e a Eco se tornaram amaldiçoados porque a deusa os amaldiçoou ou porque eles acreditaram na maldição da deusa? É a grande pergunta do filme Matrix. Você está fazendo isso porque eu previ que você ia fazer? Ou você está fazendo porque iria acontecer de qualquer jeito? O que é que acontece na nossa reação espiritual? Eu estou tendo determinadas atitudes porque eu fui influenciado, mas eu fui influenciado porque eu dei campo para essa influência ocorrer. Se eu não tivesse dado campo, ela não teria ocorrido. É igual quando o menino chega para mim e fala assim: mas professor, eu posso ir no carnaval? Eu falo: claro, pode. Mas eu quero ir lá me divertir. Eu falo: divirta-se. Aí eu não vou ter nenhuma influência espiritual. Eu falo: não, peraí. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você chega com a camiseta e uma calça branquinha no barro, anda no barro inteiro e a calça fica branca, né, sem nenhuma manchinha. Ah, não, pois é, carnaval é a mesma coisa. Quem está lá espiritualmente falando, as pessoas estão ali se divertindo, o cara está ligado a um monte de bebida, tem um monte de vampiro espiritual. Vocês acham que ele vai ficar tranquilo ali? Ele vai olhar e falar assim: ó, chegou mais um, quer se divertir. Opa! Agora, isso impede você de se divertir? Não. Mas deixa você imune a qualquer influência? Não. Nós nos ligamos àquilo que a gente tem tendências a nos ligar. O que nós temos que lembrar é que existem consequências para cada ação. Ninguém falando que é proibido, mas toda ação tem uma reação. E essas reações são perigosas. Então, a obsessão espiritual é algo que Kardec falou que causa muita depressão. Padrões repetitivos de sofrimento. A pessoa vira e mexe e entra no mesmo ciclo. Ela está numa tristeza profunda, se curou, passou 3 meses, voltou para a tristeza profunda. Opa! Passou o efeito do medicamento, voltei. Epa, isso é perigoso. O Adriano, então, não tem que tomar algum medicamento? Tem, mas junto com o medicamento você tem que fazer outra coisa. A gente vai chegar lá. Ausência de amor próprio. Como é que eu passo a desejar a morte se eu me amo? Se eu gosto tanto de mim, a primeira coisa que eu gosto é da minha vida. Ah, mas o Narciso não gostava muito dele? Narciso gostava dele, mas não gostava de absolutamente nada além dele. E amar a si mesmo somente não é aquilo que Jesus nos falou. Amar ao próximo como a si mesmo. Nós não nascemos isolados. Nós precisamos de uma conjunção de fatores para nascermos, de pessoas unidas para nascer. Então, a culpa acumulada. A culpa leva à mágoa leva à dor leva ao ciclo repetitivo de autopunição. O livro dos Espíritos nos fala o seguinte: os Espíritos influenciam o pensamento e amplificam o medo, a inquietação, a angústia daqueles que com eles se sintonizam. A gente tem o que a gente chama de sintonia involuntária. O Espírito espera a brecha. Nós não damos brecha, nós as temos. Ele só espera o momento que eu vou me zangar. Ah, eu não consegui atingir você. Atinge alguém da sua família que te irrita. Ah, eu falei diretamente, tentei angustiá-lo, mas eu sei que a irmã dele sempre faz alguma coisa que leva ele a se irritar. Era aquela falta que já perde o controle. Peguei. Não só. O André Luiz fala que a depressão é fruto da culpa não resolvida, abandono, obsessão espiritual e dependência de emoções negativas. O que ele afirma? Que a alma deprimida ela se fecha
em si mesma, alimentando ciclos de inutilidade e morte, um ciclo que só se rompe com amor e perdão. Por isso, pessoal, para que a gente fala dessas situações, o que nós precisamos lembrar? Vamos primeiro para a questão da ansiedade. O como podemos diminuir a nossa ansiedade? O como podemos fazer para que essa ansiedade ela se reduza? Primeiro, eu preciso criar ciclos diários de ações, porque lembra, o nosso cérebro, ele cria ciclos repetitivos. O cérebro ele aprende tudo, e olha que ele automatiza, você faz as coisas automaticamente, então você já automatizou a ansiedade, você já automatizou ter medo das coisas. E eu vou te dar um exemplo prático: aprender a dirigir. Primeira coisa, você chega lá, né, o mocinho ali vai aprender a dirigir, aí você fala assim: filho, ó, estão aqui, né? Não, pai, eu já sei, o menino é assim, né? Não, pai, já sei, peraí, eu sei ligar o carro. Aí liga o carro, rapaz, pois é, você descobriu que você não sabe. Então agora vamos aprender. Põe o ponto morto, liga o carro, liguei. Calma. Agora você vai apertar a engrenagem, vai apertar um pouquinho o acelerador, põe primeiro, apertou o viés, põe primeiro. Aí você vai soltar o acelerador. Ai, pai, o que foi? Foi de mão, você não tirou, foi de mão. Aí o menino aprende todo o beabá para aprender a dirigir. Ele gasta alguns dias para aprender isso. A hora que ele está com 18, 20 anos, ele já está ouvindo uma música, pensando na namorada, pensando no que tem que fazer na faculdade, passando a marcha automaticamente, dirigindo automaticamente, sem pensar na direção. O cérebro aprendeu. Nós precisamos aprender a controlar a ansiedade, criar atividades rotineiras para que o meu cérebro possa aprender a viver o presente. A primeira coisa para a gente aprender a viver o presente é algo que para vocês hoje é praticamente impossível, mas eu vou sugerir: um dia de tédio. Adriano, como assim um dia de tédio? Sem celular, sem aparelhos, sem televisão. Um dia em que você não dou conta. Como eu não dou conta? Você desse tamanhozinho já não dá conta? Então você já começou a viver escravo do celular? É isso que você está me falando? Que você não tem mais liberdade de ação? Que tudo depende de algo que estão botando na sua cabeça? Sério? Você já é um robô? Não acredito. Gente, essa é a nossa postura. Eu não consigo ficar um dia sem celular. Mas nós já conseguimos ficar sem celular tanto tempo na humanidade. Lembra que Emmanuel falava de uma raça que veio do planeta Terra, chamada raça adâmica? Essa da raça adâmica, porque o pessoal falava da perda do paraíso. O que era a perda do paraíso? Imagina um planeta completamente tecnológico que vem para cá onde não tem tecnologia nenhuma, e o paraíso. Essa era a ideia dos espíritos exilados na Terra. Eu quero sugerir um dia de perda de paraíso, que não é paraíso, é escravidão. Como assim um dia de tédio? Vocês vão acordar, não vão olhar para o celular, vão tomar banho, gelado, vai despertar, 15 segundos, né? Acorda, desperta, ganha energia, 15 segundos. Aí depois pode pôr na água quente, mas toma o choque térmico. Depois, tome um café e aprecie o café, sem televisão, sem celular, sem aproximação com absolutamente nada. Apenas, se você quiser fazer algo útil, leia. Mas vou ler no Kindle. Não. Você vai pegar um livro. Tédio. Você vai fazer atividade, vai fazer uma caminhada, vai conversar com alguém, e o dia inteiro vai se passar e você não vai corresponder à necessidade. Você vai ficar doido, vai chegar na hora do almoço e você vai pensar: eu estou no fim do mundo, tal. Não. Tire de vez. Vai para a roça. A melhor coisa do mundo, vai pescar. Some e tal. Hora que acabar o dia, no outro dia, hora que você acordar, você vai perceber que
existe um prazer inenarrável em tudo que você vai fazer. Porque você pegou a necessidade da rolagem automática, né? Por um dia inteiro o seu cérebro se acostumou a criar um novo condicionamento. O ter prazer pelas coisas. Você vai começar a saborear as coisas, vai começar a olhar as pessoas de maneira diferente. Gente, olha o tanto que hoje isso é importante. Tiramos os celulares da escola, os meninos agora voltaram a fazer aquelas brincadeiras saudáveis que a gente fazia, um botar a cabeça do outro na parede e tal, né? Mas eles conseguiram se reunir, eles conseguiram brincar de novo, eles estão interagindo, eles estão fazendo brincadeiras que eles não faziam mais, eles estão olhando nos olhos dos colegas coisas que eles não faziam mais. Nós estávamos tendo uma geração inteira de pessoas que não se preocupavam mais com o carro do lado, simplesmente por uma questão de nos vermos livres de um campo de influência tecnológico que nos obsidia, e a gente não percebe. Segunda coisa, né? A psicologia fala, psicoterapia, tem gente que fala assim, não, é psicólogo. Encontra um que você se identifique, mas se você está precisando, vá. Psicoterapia também, às vezes uma acupuntura, alguma coisa, ou um psiquiatra, porque às vezes você precisa de medicação. Porque você está num campo tão avançado que sem o medicamento não interagir, produzir um pouco de serotonina e diminuir um pouco de cortisol, você não dá conta. Organização, respiração consciente, acordou, faz uma prece, inspira por 5 segundos pelo nariz, prende por 5 segundos, solta por 5 segundos pela boca, por 3 vezes, antes de levantar. Fica agora, sente seu corpo agora. Perceba isso, como isso vai ajudar a diminuir a sua ansiedade. Então, a oração matinal no Espiritismo e noturno. Rezo antes de dormir, rezo ao acordar. Cria um campo de conexão que evita as conexões com os guias. Os obsessores passam a não estar tão conectados com a gente a partir do momento que eu crio um campo de conexão com aqueles que querem me ajudar. Eu tenho depressão e eu fico assim, aí o cara quer pegar, mas você nem levantar a mão para ele te puxar. Eu preciso que o meu mentor esteja, pelo menos, conseguindo sintonizar comigo. Mas se eu não tenho um campo de sintonia, como é que ele vai me ajudar? Eu venho aqui com você e falo assim, me ajuda aí. Você, na hora do passo, em vez de pensar, Deus me auxilia e tal, ai minha dor. Mas você está pensando na dor no momento em que você deveria levar o seu pensamento e pedir a cura? Como que você quer se melhorar? Em que momento isso é uma postura que vai te ajudar? Oração matinal, leitura de obras, cria novas conexões, ou seja, leiam obras que te ajudem, no Paulo Estevam, 1 a 2 mil anos, obras que façam você ver como que as pessoas despertaram a fé, para você sentir como despertar a fé também. Para de ver balancê, porque aí você vê o dia inteiro, morte, e fala assim, não sei por que eu estou pensando só em coisa ruim. Mas o que você tem de coisa boa para poder ver? Uma coisa é você ver uma notícia, outra coisa é você ver exageradamente aquela notícia e ficar repetindo ela o tempo todo na sua mente e achar que o mundo é cruel só por conta daquilo. É lógico, você só viu crueldade. Em que momento a sua mente se expandiu para qualquer outro campo? E nós achamos que o mundo não vale a pena. Mas se não vale a pena, por que nós estamos passando por um mundo de regeneração? Estamos lutando. Nós temos uma geração que o pessoal chama de geração inútil, geração Z. É a geração mais preocupada com a natureza que já vi. É a geração que mais rechaça o outro por tratar com preconceito outras pessoas. Então essa é a geração que tem algum valor. Talvez não seja muito valorizada, mas ela tem valor. Que talvez a gente consiga reconhecer. Então é importante nós entendermos isso também. Cada grupo de espíritos que reencarnam vem preparado para uma fase da humanidade. E nunca aqueles que reencarnaram conseguem encontrar facilidade na convívio com aqueles que estavam para trás, porque sempre os saltos da humanidade foram difíceis de se aceitar. Você acha que essa geração nova agora está querendo ir para a guerra?
Quem está aqui fazendo guerra? Só velho. 80 anos, 79 anos, 76 anos, 79 anos, tudo velho. Pode olhar qualquer um deles. Geração de espíritos que ainda estão ligados à felicidade. Geração nova não quer tanto dinheiro assim. Então nós estamos mudando sim. Eles só não estão no poder ainda. Então tudo pode mudar. Espiritismo, para a ansiedade. Passe. Fluidoterapia. A água fluida é tão potente quanto muitos medicamentos. Tá? Desobsessão e serviço fraterno. Tem gente que precisa de tratamento espiritual e precisa de desobsessão. Por quê? Tem os espíritos que não estão deixando a pessoa em paz. Às vezes ele não está percebendo que ele está numa perseguição muito pesada, então ele precisa ser auxiliado. E na depressão, para a gente não fugir e terminar, que eu já passei o tempo. A depressão é uma forma patológica de nostalgia. Quando a saudade se torna fixa e sufocante, impedindo a alma de avançar. É como se eu tivesse saudade do que eu não sei o que eu tenho. Por isso, primeiro, se perdoa. Faz exercício do auto-perdão. Segundo, perdoa aqueles que te ofenderam. Porque se você está precisando perdoar ainda, significa que você não chegou a um estado de evolução. Porque a gente evolui, não quando o cara pisa no meu pé e eu falo de perdoo, mas quando ele pisa no meu pé e pede desculpas e fala assim: eu me senti ofendido. Tranquilo. Nós ainda não estamos sentados no estado de não se sentir ofendidos. Nosso orgulho é ferido. Então nós precisamos aprender a perdoar ao outro e a nós. Fé. Como eu exercito a minha fé? Nosso amigo hoje fez vários convites a vocês. Verdade. Cuida do teu próximo. Vem aqui no enxovalzinho e vê uma senhorinha carente recebendo o enxoval e vê a alegria dela quase chorando de receber tão pouco. Se você tem coragem de reclamar da sua vida e achar que está ruim com você. O seu Dalto Catani, ele sempre quando ele ia no Missão de Luz, que é a nossa casa, ele gentilmente ajudou a gente a conseguir, com fé e amor, com fé e esperança. Ele ia no trabalho do morador de rua e fala assim: nossa, mas que loucura isso aqui. Aí a gente sentava, eu e o Serginho sentava e mostrava para ele assim: olha como as pessoas estão felizes, Senhor, me ajudar. 17 casas espíritas, as pessoas sorrindo e ajudando. O trabalho não era para o morador de rua, o trabalho era para cada um dos trabalhadores que podia cuidar do próximo. E tinha vergonha de reclamar de sua vida, ao ver que a do outro estava com desgraçado. Portanto, meus irmãos, o convite da espiritualidade é: acredite naquele que é infinitamente justo e bom. Pense agora. Cuida da parte material, vá ao médico. Cuide da parte espiritual, com fé. Vá para aquela sala. Entregue-se à espiritualidade no passe. Peça um tratamento espiritual. Entregue-se à espiritualidade e peça perdão aos seus perseguidores e perdoe e siga o caminho da caridade. Obrigado pela paciência. Até uma outra oportunidade, então, muito feriado.